Olá, estudantes do ensino médio, a quem eu leciono matemática. Veja só, continuando uma sequência de alguns vídeos que eu gravei para explicar um pouco da greve dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, professores e funcionários de escola, que foi suspensa hoje, retomando as atividades presenciais de forma impositiva pelo governo do estado, como eu expliquei em vídeo anterior. Eu queria deixar claro que é o seguinte, que um fator que se destacou nesse processo foi a postura e o comportamento do governo do estado diante dos trabalhadores grevistas, que tem alguns que, né, que não se é uma coisa praticamente muito grave, né? Grave porque se tratou pessoas que são educadores, professores, trabalhadores de escola, né? Não somente são professores, mas outros trabalhadores, assistente administrativo, técnico, analistas de educação, como se fossem criminosos, né? Porque a postura que o governo forçou a barra, uma forçação de barra, é de que até de usar mecanismos de espionagem como se fosse como se fosse não, é uma inteligência, né? O mecanismo da inteligência, se vocês verificar bem, ele é usado em situações excepcionais, quando há um risco muito grande à sociedade devido a aquele conteúdo criminoso, atentatório ao interesse do conjunto da sociedade, que leva inclusive à morte. Nesse caso, ele tratou o movimento como esse tipo de coisa, um movimento de greve como qualquer outro greve, um movimento que inclusive manteve a atividade remota como a gente sempre estava mantendo. Eu estava na greve, mas estava nas atividades remotas, vocês viram hoje, teve em outros dias, mas o governo se comportou de uma maneira muito autoritária mesmo, isso é grave. Eu estou dizendo isso aqui, não é porque eu quero que melar o nome do governo, não é isso não. Eu estou dizendo aqui porque a gente tem que ficar atento a qualquer governo que seja. Nós, teoricamente, estamos numa democracia, temos o direito de fazer qualquer questionamento, entendeu? Respeitando os direitos e os deveres que nós temos, né? Entre cidadãos. Só que a coisa não funciona bem assim, muitos de vocês sabem, né? Pais, mães de aluno. E a gente tem um direito, tem um dever de cobrar, seja lá qual for o governo, entendeu? De cobrar aquilo que a gente paga, porque a gente paga impostos. Você, eu, seus pais, né? A sociedade, ela tem um dever que o Estado compra aquilo que está na lei e aquilo que que a gente deve conquistar através da lei também, né? Por exemplo, o governo não cumpre a lei do piso dos professores. Para vocês terem uma ideia, ele cumpre uma determinação, porque a cúpula do Poder Judiciário, da Justiça, está do lado mais dos poderosos, né? E mais dos que têm dinheiro. Então, se tem um pouco a lógica da coisa, né? Quando um trabalhador, feito eu ou você, ou qualquer outro, que seja, independente de se é nível superior, se é nível básico, se é nível médio, sendo um trabalhador, no momento em que ele usa um mecanismo que é da sua própria defesa, que está previsto até na Constituição brasileira, que é a greve, ele usa mecanismos muito fortes, inclusive, que parece que é um movimento criminoso. Entendeu? Ele quer criminalizar o movimento de um trabalhador que quer reivindicar melhoria de condições de trabalho, porque na realidade, na prática, é isso que a gente queria. E a gente quer. Por isso que eu faço essa explicação. Então, a postura do governo forçou, ameaçando inclusive até o sindicato de praticamente prisão ou, né, indiretamente, diretamente, porque na medida em que há um descumprimento da justiça, né? Agora a gente vê o seguinte, por exemplo, nossa lei, nós devemos ter um aumento salarial todo mês de janeiro. Faz mais de um ano que nós não temos um aumento salarial, por exemplo. Isso está na lei federal. Por que o governo do estado não é notificado pela justiça ou até mesmo ameaçado de prisão porque não está cumprindo uma lei federal? Né? Aí tem dois pesos e duas medidas, né? Na matemática a gente pode dizer isso é uma inequação. Eu sou professor de matemática e a gente sabe, inequação é porque existe um desequilíbrio, tá certo? E eu queria deixar bem atento a sociedade diante disso, porque a gente não, quando a gente está reivindicando, a gente não está pedindo um favor ao governo. A gente quer que ele cumpra o dever dele, seja qual for o governo, seja se você votou, não votou, deixou de votar, entendeu? Então a gente tem que saber usar isso aí. Como educador, eu tenho que prestar esse esclarecimento também. Qualquer educador de qualquer matéria, eu sou de matemática, e os meus alunos sabem que eu trabalho bem as questões sociais também em matemática, porque tem estatística, tem outras coisas, os impostos, são taxas que estão tiradas do que a gente produz em mercadorias e produz em serviços. Nada é de graça, né? Então a gente tem que cobrar. Por isso que eu coloquei esses vídeos para a gente ficar atento, e eu quero bastante dialogar com os pais, mães de alunos, nessa perspectiva, nesses vídeos individuais, privados, meus, como professor, como trabalhador igual a senhora, o senhor, ao estudante também, meu estudante, que eu prezo muito por ele.
Tá bom? Um abraço para todos e vamos ter consciência disso. A história não vai perdoar esse tipo de atitude. Pode ser que o governo passe ileso durante muito tempo. Esse governo, outros, não importa. A história não perdoa o que é feito, porque sempre vai ter alguém lembrando o crime que são cometidos na história da nossa vida, né? Tá certo? Um abraço a todos e todas, muitas saudades e até mais.